Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. O VINO11 e o VINO11 vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Esse fundo, na data que eu estou gravando o vídeo, está sendo negociado a 9,20. Recentemente, ele fez um desdobramento, né, de 5 para 1. Ele era de base 50 e caiu aí para base 10. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 8,33%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,85. Isso significa que ele está com 15% de desconto. E é um fundo com uma boa liquidez diária, quase 1 milhão por dia, negociando uma média de 864 mil. Esse fundo, recentemente, né, nos últimos 12 meses, veio com a desvalorização de 0,43%. No quesito de cotação, a gente consegue observar o seguinte. Esse fundo, nos idos de 2019, o mercado estava muito eufórico. Note que esse é um fundo de base 10. Esse fundo chegou a ser negociado ali, ó, acima de 12, 14, quase 15 reais. Então, assim, muito ágil. E isso ocorreu principalmente por o fundo estar fazendo entregas bem extraordinárias, tá? Vê a situação pandêmica, as suas cotas são jogadas ali para quase R$8. Rapidamente o fundo se recupera, fica de novo na base 10, volta a ficar ali com bastante ágil durante o período. Durante esse período aqui, ó, entre junho de 2020 o mês 8 de 2021, esse fundo fez a venda de um imóvel lá para o RBVA. E aí ele ficou fazendo entregas dessa venda, uma entrega bem acima do normal das suas capacidades. E aí isso fez com que o fundo começasse a ser muito procurado. Cessou os rendimentos, a cota automaticamente recuou. Inclusive recuou abaixo dos R$10. Ele teve uma queda abaixo dos R$10. No final de dezembro de 2021, o mercado imobiliário caiu muito. Com esse fundo não foi diferente. Ele chegou a voltar para patamar de 10, mas depois cai e começa a ser negociado novamente aqui abaixo de 10, quase R$8. O fundo esboça uma recuperação, fica lateralizado a 10 ali durante um período. E desde o final de 2022 até mais ou menos ali março, abril, maio, o fundo tem uma queda novamente grande, caindo ali de R$10 mais ou menos para esse patamar de 8 até abaixo de 8. Então a gente vê 9,20 atualmente, mas ele teve mínima de 7,76 e máxima de 10,29. Atualmente ele está aí nessa faixa de R$9, né? Voltando aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome, o CNPJ do fundo, a gente vê que é um fundo para investidores geral, mandato renda, ele é um fundo de lajes, né? Fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado, gestão ativa, taxa a gente vai ver lá dentro do relatório, vacância a gente vai ver lá também. É um fundo que tem mais de 122 mil cotistas, tem bastante cotistas aí no mercado, e ele tem mais de 82 milhões de cotas emitidas. Ele vale mais ou menos R$10,87 e ele tem um patrimônio de 900 milhões. E o último dividendo aí anunciado foi de 6 centavos. E aí esse valor está com distorção, né? Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. Então o que a gente consegue observar? Esse fundo ainda não tem 5 anos, mas ele tem mais de 2 anos. Então ele leva uma certa desvantagem aqui de ter esse período aqui sem rentabilidade. Então a gente vê o seguinte, atualmente o IDIV, que é o índice do dividendo das ações, está com 100% nesses últimos 5 anos, o IPCA de 31%, o IFIX 50%, o CDI de 39% e o fundo está com a rentabilidade quase nula, né? Por que ele está com a rentabilidade quase nula? Porque ele vem com um valor depreciado abaixo do seu valor patrimonial, né? Então esse é um ponto de atenção que tem que ter em relação a esse fundo. Mais abaixo aqui a gente vê as entregas do fundo, né? Aqui a gente vê que, como o fundo entregava antes 31 centavos, se você dividir isso por 5, dá esse patamar de entrega aqui que está sendo anunciado, né? Como eu havia citado lá atrás, ó, teve um período que o fundo estava entregando pouco mais de 6 centavos. Ele ficou esse período aqui fazendo entregas bem acima do normal, ó, bem acima do normal mesmo, e ele recuou as suas entregas. Inclusive, recentemente, ele teve uma queda nos seus rendimentos aí. Isso é um ponto, assim, um pouco ruim. Por quê? Quando se investe em um fundo de tijolo, você busca a apreciação da cota, e por enquanto esse fundo está com a cota depreciada, esse é um ponto ruim. E você busca também que os dividendos aqui eles sejam crescentes. Se no mundo real a gente quer que os aluguéis cada vez valham mais, né? O ideal é que aconteça esse fenômeno. E por enquanto não está acontecendo isso, né? Pelo contrário, ele fez reduzir um pouco as entregas dos seus rendimentos, e isso para mim é um ponto muito ruim.
No dia 31 de agosto, ele anunciou que vai pagar. No dia 15 de setembro, ele anunciou 6 centavos de renda aí. E aqui mais abaixo a gente vê a rentabilidade média do fundo. Então esse fundo, a média dele era 0,6, chegou a entregar durante aquele período de ascensão lá, ó, 0,77, 1%, 1%, e agora ele reduziu para essa faixa aí de entre 0,6 e 0,7, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam aqui do que a gente faz, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, os nossos canais Amuinvest, Amudicas e Amufiagro, ambos contam com um clube de membros, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Um dos benefícios, você tem um hiper mega desconto aqui na planilha de controle financeiro aqui do canal. Essa planilha é completa, barata, acessível e ela é ótima para você fazer o controle dos seus investimentos. Se você quiser saber mais sobre essa planilha, a gente tem um tutorial dessa planilha ou nos vídeos de rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, a gente mostra a usabilidade dessa planilha na prática. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, nós contamos com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esses e-books também são baratos e acessíveis e com muito conteúdo agregador. Considere fazer a aquisição desse e-book. Além de nos ajudar, você ainda vai ter bastante conteúdo. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente do fundo. E aqui a gente vê as seguintes informações. Então você vê o nome de gestor, administrador. É um fundo que surgiu em novembro de 2019. É para investidores em geral. A gente vê algumas informações já foram ditas lá atrás, ó. Na época do relatório ainda não havia feito desdobramento, mas agora já fez, né? E é um fundo seguinte, até 500 milhões a taxa dele seria 1,20. De 500 milhões a 1 bilhão, 1,10. E quando esse fundo passar de 1 bilhão, a taxa cairá para 1%. Esse fundo cobra performance de 20% se ele conseguir bater IPCA mais 6. E aqui ele traz alguns destaques do fundo. O WALT, que é o prazo médio dos contratos, é 8 anos, a média dos contratos do fundo. Eles têm ali 73% dos contratos vão vencer depois de 2027, o que dá uma certa folga para o fundo. E 71% dos contratos são contratos atípicos, o que traz uma certa segurança para o fundo, né? Nesse quesito aí. Aqui ele fala sobre questões macro, eu vou pular essa parte, qualquer coisa você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção. Mais abaixo ele continua falando da parte macro, tá? E aqui ele ainda continua falando da parte macro. A gente vai ver aqui a parte, ele começa a falar sobre o fundo. Então aqui a gente vai ver sobre o fundo. No dia 6/7, a Casa de Saúde São José, locatária de 2.400 metros quadrados, lá no BMA Corporate, notificou a intenção de rescindir parcialmente o contrato de locação do primeiro pavimento, equivalente a 478 metros. Então note que ele vai devolver uma parte pequena, né? De 2.500 vai devolver ali quase 500. A partir da notificação, a rescisão será efetivada em 90 dias. A área que será devolvida pela empresa representa apenas 0,56% da área própria do fundo, 0,5% apenas, e apenas 0,75% da receita. Então, é algo que, por enquanto, né, não vai fazer grande diferença para o fundo. Além do aviso prévio de 3 meses, a empresa deverá honrar ainda com a multa, que é de 1,5 aluguel. Então, isso aqui também dá um certo respiro para, nesse período aqui, o fundo tentar arrumar um locador para o local, né? Ainda no mês de julho, o Vina anunciou a distribuição dos rendimentos no valor de 31 centavos. Além disso, o fundo continua com 26 centavos de reserva. Só que essa reserva vem diminuindo mês a mês, já já a gente vai ver sobre isso. Isso é um ponto que tem que se observar, porque pode ser que mais para frente os rendimentos do fundo caiam ainda mais, tá? E conforme fato relevante aqui, eles fizeram um desdobramento de 1 para 5. E a partir do dia 7 de agosto, isso aqui já passou, né? Esse vídeo está indo ao ar em setembro, então, dia 7 de agosto ele veio para a base 10 também. Continuando aqui, a gente vê a performance do fundo, a gente vê a DRE do fundo. Então, olha só, o resultado do fundo de julho foi de 4.876.000, 29 centavos de resultado. Só que o fundo, ele entregou 31 centavos, então o fundo pegou aí mais resultado aí para compor esse valor dele aí. A receita dos imóveis totalizou 9 milhões, e o resultado financeiro foi de menos 3.200.000, ou seja, o fundo tem alavancagem, tá? Então o fundo até que tem uma boa receita, só que, como ele tem dívida, a dívida está consumindo muito do fundo, ó. Julho, 9 milhões de receita. Despesa financeira, 3.500.000, receita financeira, 310.000. Então, um pelo outro, né, que dá esse resultado de menos 3.200.000.
Taxas do fundo, 724 mil entre gestão e administração e outras despesas. Então, o resultado do fundo foi esse aqui, ó, 4.876, só que o fundo distribuiu, ó, os rendimentos que ele distribuiu, que são os dividendos, 5.100.000. Então, isso é preocupante, porque o fundo está distribuindo acima das suas capacidades. A continuar nesse ritmo, ora, se todo mês ele vai lá e tira 2 centavinhos da reserva, 2 centavinhos da reserva, vai chegar um momento que isso seca, né? Então, de 29 centavos, distribuiu 31, a reserva era de 28, hoje é 26. Essa reserva já chegou a ser um percentual muito maior. Vamos calcular aqui na prática o que esses 724 mil estão representando frente ao total que o fundo receita. Lembrando que para mim o máximo que eu sinto confortável é 15% de taxa. Então vamos lá, ó, 724 mil vezes 100 dividido por 9 milhões e 64 mil. Então tá ali na casa de quase 8%. Aceitável as taxas cobradas pela gestão. E aqui a gente vê, né, que o fundo diminuiu de 34 para 31 centavos. Agora não vai mais ser essa faixa, né? Vai ser na faixa de 6 centavos, pelo que a gente viu lá. Ou alguns dígitos, algumas dízimas, né? E a gente vê que essa parte cinza lá, o fundo, ela vem reduzindo. Ó, se manteve estável e tal, e agora ela vem reduzindo, porque o fundo está começando a consumir essa reserva que ele tinha. A guidance, né, que é a estimativa de quanto o fundo vai ficar pagando de dividendos, ela caiu de 33 até 29 centavos. Então já chegou a ser de 34, né, a borda superior. Ele chegou a entregar 34 centavos, caiu para 31, né? E vamos ver se ele consegue manter esses dividendos nesse patamar. Atualmente o fundo consegue gerar 29 centavos aí de rendimento. Essa parte de rentabilidade eu não costumo falar. E aqui a gente vê sobre os números de investidores. A gente vê que o fundo chegou a ter um ápice ali, ó, próximo de 126 mil e reduziu. Aí ele caiu e agora vem numa crescente de novo, 123 mil cotistas no fundo. Aqui a gente vê o portfólio do fundo. Os imóveis que o fundo possui aí representam 1.349 milhões. Ele tem dinheiro parado em caixa, mais 37 milhões. Valores a receber de mais 21 milhões. E aí a alavancagem do fundo, 518 milhões. É um valor bem alto, né? Uma alavancagem alta aí. E isso é um dos pontos preocupantes desse fundo. Se você é cotista do fundo, tem que saber desse risco aí que o fundo carrega, tá? Depois que você desconta tudo, o patrimônio líquido que sobra 900 milhões. Aqui a gente vê sobre a alavancagem, e essa é uma das críticas que eu tenho a qualquer da maioria desses fundos. Eles não são muito transparentes nesse quesito aqui. Por quê? Note, eu vou voltar ali em cima só para a gente fazer um cálculo grosseiro, tá? Se a gente pegar aqui, ó, o fundo está gastando uma média de 3 milhões e 500 aqui com despesas financeiras, tudo bem? Se a gente pegar esse valor e multiplicar por 12, significa o seguinte, ó, 3 milhões e 500, se a gente multiplicar isso por 12, ele vai ter um gasto de 42 milhões, até que condiz com o que está aqui, ó. Só que, note, ele tem 18 milhões para pagar de juros e o principal, ó, 16, 18, 44, 42. Será que ele só está pagando esse e esse aqui não vai descontando? Será que é isso? Será que depois cai para 42? Mas não tem sentido porque ele vai subindo depois, tá vendo? Então, assim, deveria ser, eu acho que deveria ser mais transparente nesse sentido. Por quê? O fundo consegue pagar sem precisar fazer subscrição ou não? Vai chegar um momento que ele vai ter que fazer subscrição? Como é que ele pagaria esses 44 milhões se ele só está gerando 42? Entende o que eu quero dizer? Então, eu acho que isso, as gestoras deveriam ser mais transparentes. Toda gestora que tem alavancagem, ele deveria dizer com clareza, né, se ele tem capacidade aí, ou se, de duas uma. Se ele não conseguir arcar com isso, ou ele vai ter que fazer uma nova subscrição, ou vai ter que vender ativos do portfólio. Ou um ou outro, não tem como. Então esse é um ponto de atenção aí que deveria ser um pouco mais transparente aí com os cotistas, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu ainda vou voltar lá para o relatório, nós vamos ver mais algumas informações. Eu trago aqui agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta aqui do que a gente faz, nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós, e aí? Você tem esse fundo imobiliário? Você conhece ele? Você acha ele um bom fundo? Você entende os riscos que esse fundo possui? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Eu tenho esse ativo, sei dos riscos que ele possui e entendo que ainda é um dos fundos que salvam aí do nosso mercado. Essa alavancagem é muito perigosa, pode ser que isso traga bastante problema aí para o fundo, mas eu confio que o fundo vai
continuar fazendo um bom trabalho. O fato de eu ter esse fundo não significa que ele é bom ou ruim, ou que você deva comprá-lo, e que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. É importantíssimo que, se você quiser ter esse ativo, você estuda, abra o relatório, veja para você tirar suas próprias conclusões. Não compre porque alguém diz que tem, porque alguém, sabe? Veja se esses riscos que eu estou trazendo para você, se eles se enquadram no seu perfil de risco. Nós temos um canal secundário que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos, é o canal Amuf Infra, já contamos ali com 439, então nossa meta é chegar a 500, 700, 1000, vá lá e se inscreva, ajude-nos nessa meta. Muito obrigado vocês que apoiam aí. Os nossos 4 canais, eles estão presentes em outras plataformas, então considere, vá lá nas outras plataformas, siga, se inscreva. Nós abrimos caixas de pergunta lá no Instagram com frequência. Vá lá e deixa a sua pergunta que a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Voltando aqui para o relatório, agora a gente vê alguns indicadores. Então, o que a gente observa? Em relação ao mercado, isso é uma das coisas que acho que é positivo. A média de mercado aí é de R$120 o metro quadrado, enquanto o Vino está com 96. A gente vê que o mercado aí já chegou a ser 122, caiu e agora está na faixa de 120, ó. Chegou a ser 100, 102, teve reajuste, foi lá para cima. E o Vino, ele vem se mantendo a 96, teve até uma pequena queda em 96, então, pela diferença apresentada, eu acredito que esse fundo tem uma certa vantagem porque ele loca mais barato do que o mercado, pelo menos eu acredito que seja isso. A gente vê que a taxa de ocupação do fundo teve uma pequena queda, já chegou a ser de 98,9%, atualmente está 94,9%, então está com 5,1% de vacância. Só que ele está bem melhor do que o mercado, que está com a média de 30%, de 28% de vacância, né? E aqui a gente vê sobre inadimplência, não tem ninguém devendo fundo, isso é um ponto muito positivo também. Mais abaixo a gente vê o portfólio. Tudo que está aqui rachurado de azul, ó, significa contratos atípicos, que são contratos mais longos, né? E aqui é outro ponto de risco desse fundo. A Globo representa 38% do portfólio aí da receita do fundo. O próprio fundo aluga para ele mesmo 18%. Vitacom 12%. Então, para mim, o único risco que o fundo carrega é a Globo aí como inquilino majoritário, né? Ele tem um percentual muito alto. E se a Globo sair do portfólio, isso pode representar bastante problema aí para o fundo, né? Aqui a gente vê os segmentos e que 71% dos contratos são atípicos, 29% típico. Comunicação e mídia, 43%, financeiro, 18%, construção e serviços, 12%. Então ele tem uma boa diversificação por segmentos. Os seus imóveis, a imensa maioria, são de São Paulo, 69%, e 31% estão lá no Rio de Janeiro. E aqui mais abaixo, ó, a gente vê o meu portfólio do fundo, né? Contrato prazo médio de 8 anos. Esse ano de 2023 está vencendo 2%. O ano que vem, mais 1%. E aí, 2025 vai ser um ano desafiador. Vai vencer 21% dos contratos. Então, a gente vai ver como é que a gestão vai se comportar aqui, se ela vai fazer um bom trabalho. Se os inquilinos vão renovar e, caso eles não renovem, se a gestão vai conseguir colocar inquilinos rápido, né? 2026 vence mais um pouquinho. E a partir de 2027 começa a vencer o grosso dos contratos aí. Quando tem revisionais, as revisionais esse ano já tem direito, 2024 6%, 2025 mais 28% e a partir de 2028 vai ter aí mais 50% de revisionais. Mais abaixo aqui a gente vê os meses de reajuste, geralmente o maior peso é em dezembro, mas durante o ano ali tem alguns outros meses que também tem renovatórias. A maioria dos contratos do fundo são indexados a IPCA, 87%, e ele tem 13% indexados a IGPM. E os imóveis do fundo são relativamente novos. 79% tem mais de 5 anos e 21% tem menos de 5 anos. O fundo, geralmente, ele é majoritário nos imóveis, ó, ele possui, em 98%, ele possui controle, ele tem mais de 51% dos imóveis e apenas 2% ele não é dono dos imóveis que ele possui. E aqui a gente vê os imóveis, ó. No Rio de Janeiro, ele vai ter imóveis ali, ó, no Leblon e nessa outra região, né? Não conheço o Rio de Janeiro, nem São Paulo. Então aqui você vê o imóvel que ele possui, os dois imóveis, né? Então você vai ver a área, a participação do fundo nesses imóveis aí, como é que tá a ocupação deles. São contratos atípicos e típicos. E mais abaixo aqui a gente vê os imóveis de São Paulo. Então aqui em São Paulo a gente vê todos os imóveis que o fundo possui, né? Então ele vai ter ali, ó, o 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu só não sei onde é que tá o imóvel 4, né? Aqui no mapinha, pelo menos, eu não vejo o imóvel 4 aqui. Pode ser que ele esteja aqui em cima e o mapinha cobriu, né? Então aqui estão os imóveis que o fundo possui, um por um deles, né? Aqui os demais imóveis que ele possui.
mais alguns imóveis que o fundo possui. E aqui é a grande problemática que muita gente na época ficou chateado, porque o fundo se alavancou, pegou uma grande dívida para aquisição desse imóvel aqui da Rede Globo. E aí muita gente mesmo ficou chateada à época, segundo as pessoas, né? Falaram que não foi uma boa transação e tudo. Então, como eu não sou especialista, eu não tenho como dizer se isso foi uma boa ou não. Eu acho que o tempo dirá se o fundo fez uma boa jogada com essa aquisição ou não, né? Mas eu não consigo dar a minha opinião em relação a isso. O fato é que eu tenho o fundo e até aqui, apesar dos pesares, apesar de tudo, eu estou satisfeito. Os pontos ruins é essa queda da cotação, mas é normal para o mercado. A queda nas distribuições, isso é muito ruim. E essa concentração na Globo. Eu acredito que com o passar do tempo, esse fundo vai conseguir fazer novas subscrições aí e vai diluir essa representatividade da Globo no seu portfólio. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Obrigado vocês que adquirem os e-books. Obrigado vocês aí que se tornam membro ou fazem doação para o Pix do canal aí. E obrigado vocês que adquirem nossas planilhas. Lá no canal Amo Dicas temos também e-books de português para concurso público. Se vocês quiserem aí, considerem adquirir esses e-books, tem bastante conhecimento, são baratos e acessíveis e acho que pode ajudar bastante vocês aí na jornada de vocês. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit.